Olá, ladies and gentlemen. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem se encontra do outro lado da telinha. Tudo bem? Como vão vocês? Espero que todos estejam bem aí, seus lares, nesse dia ensolarado com céu de brigadeiro, na verdade, né? De sexta-feira, né? Máxima hoje chega a 30 graus, né? Maravilha, né? Bom para se aproveitar, né? E desfrutar, né? De mais um dia abençoado, né? E que possamos aproveitar da melhor forma possível, não é verdade? Com nossas famílias, ou nós mesmas, né? Em boa companhia, né? Claro, né? E que saibamos como desfrutar, né? Sabiamente, né? Da nossa liberdade que temos, não é verdade? Bom, vamos ao tema do dia, o tema de hoje, não é? E hoje vamos falar sobre o tema do gênio do guerreiro, né? Vamos a mais um Despertando das Ilusões Fabricadas, né? O gênio do guerreiro. O que é o gênio do guerreiro? Né? Muito intrigante essa matéria que encontrei aqui no Aigínia, né? Do blog Aigínia, fazendo umas pesquisas aqui. Estava esses dias trabalhando, customizando, né? Flautas transversais de bambu e de cano de PVC. Eu estava assistindo alguns tutoriais antigos aqui, vídeos antigos, né? De uns 4, 5, 6 anos atrás, né? Customizando bambus, né? Melhor, flauta de PVC, né? Aí uma flauta que eu fiz uma flauta, né? Para utilizar em uma dos meus laboratórios musicais, né? Que eu irei posteriormente fazer aqui, né? Em casa. E aproveitei já atingi de alumínio, né? Para parecer uma flauta transversal, aquelas de alumínio, né? Caríssimas, né? Está na faixa de seus 500, 600 reais, né? E a gente tem o recurso, a matéria-prima aqui, acessível, né? É só usar a criatividade, né? E, né, desenvolver, né, um instrumento musical barato, de uma matéria-prima barata, né, mas com uma riqueza, né, de sonoridade, não é mesmo, legislamas? Muito bem, vamos à matéria do dia aqui, né? Será que o ser humano é essencialmente mau, é essencialmente cruel, violento, né? Ultimamente a gente tem visto episódios de selvageria, né? De violência, né? De reações violentas das pessoas a qualquer tipo de provocação ou frente a uma determinada situação que exige um conflito direto, né? Será que o homem essencialmente está ficando mais feminilizado? Será que isso é a maioria? Como muitos red pills dizem por aí? Será que é isso mesmo? Né? Ou será que o homem está se tornando cada vez mais selvagem, né? Rudimentar, né? Mais agressivo, violento? Né? Então isso vamos abordar aqui nesse tema, né? Sobre o gênero guerreiro. Né? O mal pode se infiltrar em qualquer situação, em qualquer ambiente, né? Seja no ambiente familiar, ou ambiente entre amigos, né? Se você dá permissão e legalidade para influências espirituais adentrarem a sua vida e tornar a sua vida um caos, é só você dar permissão e legalidade. Né? Porque, né, a influência espiritual, né, seja ela demoníaca, né, ela está num plano invisível, né, à nossa volta. Né? Deixa eu só fechar a porta aqui. Ela se encontra num plano invisível, né? E se nós abrimos um portal para essas entidades, né, adentrarem a nosso mundo, a nossa vida, né, sentimos já os seus efeitos, né? Um desequilíbrio, né? Então, no nosso dia a dia, isso afeta até a nossa condição mental, né? Não só químicas corrosivas nos alimentos, na água, né, que a gente ingerimos todos os dias, mas também a questão da frequência, né? As frequências a que estamos submetidos, né? Todos os dias. Né? As frequências que desestabilizam, não é só metais pesados que desestabilizam nossa frequência cerebral, né? Nossa frequência mental.
nossa neuroplasticidade. A neuroplasticidade é o quê? Isso que eu estou fazendo aqui, confeccionando uma flauta em PVC, é você trabalhar com a sua neuroplasticidade, né? Com a inteligência, com o manuseio de materiais, né? Criando alguma coisa, né? Algo produtivo, algo benéfico, né? Que estimula a inteligência prática, né? A inteligência mecânica, né? De manuseio de objetos, né? Para desenvolver, né? Algo que é maravilhoso, o instrumento musical, não é mesmo? Então, se utilizássemos todo esse potencial, essa energia que temos para o bem, o mundo seria totalmente diferente, não é verdade? Mas, muitas das vezes que o homem utiliza de toda essa força, essa energia rudimentar, selvagem e grotesca para a violência, né? Muitas vezes sem fundamento algum, né? Mal direcionado toda essa energia, provoca situações de conflitos, né? Então vamos adentrar aqui, né, nessa matéria muito interessante, não é verdade? Desse blog, né? Tem o gênero guerreiro, né? Então a tomada de riscos aqui, sucessos podem ter causas genéticas. Então aqui, nesse estudo desse blog, mostra que o gênero guerreiro influencia o comportamento humano, né? Isso já foi estudado por cientistas, né? Comportamento combatente, especialmente em provocações e conflitos, né? Como cada um lida com situações de conflito, né? Então, maior predisposição para assumir riscos na vida privada e profissional, né? Capacidade de avaliar melhor as suas próprias hipóteses de sucesso em situações críticas. E uma amostra de saliva suficiente para adquirir DNA. A amostragem simples e indolor que pode ser feita em casa. Apenas uma pessoa a cada 3 tem o gene do guerreiro, né? Então, a variante do gene MAOA, -L, o chamado gene guerreiro, faz com que seus portadores aumentem suas tomadas de riscos e permitem, ao mesmo tempo, avaliarem melhor suas chances de sucesso em situações críticas, né? Ou de dificuldades, né? Então, o DNA aqui localiza no cromossomo X em homens, não é mesmo? Homens que herdam-no também de suas mães, né? Uma vez que os homens têm apenas um cromossomo X, né? E o gene guerreiro, se presente, tem o seu pleno efeito. Em contrapartida, as mulheres têm os 2 cromossomos, né? Razão pela qual um gene guerreiro único ou não afeta tanto. Então, quais efeitos ocasionaria aqui se uma mulher tivesse o gene guerreiro em ambos os cromossomos X, né? E ainda desconhecido. Então, o teste de gene guerreiro aqui está disponível, né? Para os 2 aqui, né? No caso. Então, analisando mais alguns blogs aqui, né? Sobre esse estudo de pesquisa muito interessante e curioso aqui também, né? Inclusive, eu até realizei um vídeo a respeito da inserção de jovens em gangues, né? Em um dos vídeos que eu já gravei, né? De como isso influencia garotos em gangues, né? O gene guerreiro, né? Sugere o estudo da variante do DNA em relação à atitude violenta e uso de armas, num estudo que causou polêmica por ligação com a etnia Maori, né? Eu até gravei um vídeo a respeito desse tema específico, né? Então aqui diz que de acordo com a LiveScience.com, pesquisadores da Universidade do Estado da Flórida observaram a tendência ao estudar o DNA de 2.500 adolescentes americanos, né? Dos jovens que se tornaram membros de gangues, né? Encontraram uma presença significativamente maior de variantes de baixa atividade em gene MAOA, né? Trata-se de um gene que tem papel de modulação de neurotransmissores, né? Mensageiros químicos do cérebro, como a dopamina e a serotonina. Muito curioso isso. E outros estudos já tinham apontado a associação entre versão de baixa atividade de MAOA
e comportamentos, né, violentos e antissociais, né, e causaram polêmica quando o gene foi ligado às características guerreiras dos maoris, né, uma etnia nativa da Nova Zelândia, famosa por sua resistência contra invasores europeus. Daí o apelido de gene guerreiro. Né. Então, é muito interessante essa nota aqui, né, como a gente pode analisar, né, de acordo com esse ponto de vista. Né. Então, a análise aqui aponta a tendência de cada indivíduo ser uma pessoa que sabe agir em momentos de muita pressão, né, ou de pressão, ou de conflito, né, e o mundo encontra-se em um momento atípico, né, não é verdade? Estamos vivenciando isso, né, como também as pandemias causadas pelo novo vírus, né, trouxe um cenário inesperado, o isolamento social das pessoas, não é verdade? E ao mesmo sendo necessária ainda, a causa estranhamente fez com que todos tivessem que se adaptar a uma nova realidade, né, apesar de temporária. Né. Então, um estudo feito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro aqui, né, apontou aos casos de ansiedade e estresse no Brasil, né, devido a condições que se apresentaram na pandemia. Né. Então, mais do que dobraram, enquanto os de depressão tiveram aumento de 90%, contanto apenas até o mês de maio. Né. Então, como nós percebemos aqui, né, tem um laboratório aqui na Agênera, né, um laboratório brasileiro especializado em genômica pessoal, oferece, dentre seus vários resultados, o teste genético que examina o nível de catecol, ou metiltransferase, né, popularmente conhecida como gene guerreiro, responsável por regular o nível de dopamina, neurotransmissor do sistema nervoso, que modula as funções de neurotransmissão relacionadas como emoções, a atenção do aprendizado e ao sono, né, no córtex pré-frontal do cérebro. Né. Muito interessante isso, né? Então, aqui o comportamento humano é complexo e influenciado por inúmeros fatores ambientais e genéticos. Né? E por essa razão, o organismo de cada pessoa responde de forma diferente a determinados estímulos ambientais. Ou, né, indivíduos warrior, né, como já havia dito no vídeo anterior, warriors, guerreiros, né, guerreiro, apresentam vantagem em tarefas de memorização e atenção em situações normais, sendo mais vulnerável em situações de estresse. Né? Então, são mais resistentes em situações de estresse e apresentam melhor desempenho quando estão sob pressão. Né? Como conclui aqui o médico. Né? Então, ladies and gentlemen, o que nós podemos perceber aqui, né? Como a nossa etnia, né? Como desacreditado, né? Alguns são mais iguais do que outros, né? Geralmente aqueles que são de uma etnia específica, né? Sentem-se, né? Invadidos por uma outra etnia, então eles querem proteger, né? A sua, né? Identidade, né? Como, por exemplo, os muçulmanos invadindo os países, né? Na verdade, invadindo os países pelas fronteiras, tomando, né? Dessa lei de migração agora pelo mundo, né? Como nós observamos hoje, né? A natureza humana, não é verdade? Como nós observamos e analisamos a natureza humana hoje, né? É da natureza, né, do homem ser, né? Nem tão sábio e nem tão selvagem, né? Numa linha tênue entre o que é ser civilizado e ser grotesco, não é mesmo? Pois bem, legítimas. Será que nós, como nós observamos, né, a nossa realidade hoje humana, né, e existencial, né, desse ponto de vista, né, do que é ser
sermos tão sábios e tão selvagens, né? Então deixo com vocês mais essa análise e essa reflexão e mais esse vídeo. Muito interessante e curioso. Em mais um Despertando das Ilusões Fabricadas. E até a próxima.